Esse aqui pode parecer um simples pedaço de papel, mas pode te ajudar demais a conseguir emagrecer com mais eficiência. Olá, meu nome é Pedro Abraão, eu sou médico e aqui no meu canal você vai conseguir conferir diversos vídeos na área de emagrecimento, saúde, vitalidade, ganho de massa muscular, performance, então seja bem-vindo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, confira aí os diversos vídeos que a gente vai ter aqui nessa plataforma. Então vai ser muito bacana ter você aqui acompanhando, conferindo os vídeos com muito conteúdo aí. Nessa área que é tão bacana, tão interessante e que traz diversos assuntos que podem te ajudar também aí para você que está querendo emagrecer, está querendo ganhar massa muscular, pode te ajudar muito a ter conhecimento nessas áreas, beleza? Então hoje, no vídeo de hoje, eu queria trazer como aquele pedacinho de papel ali consegue te ajudar a emagrecer. Bom, gente, o que acontece? A gente tem no quadro aí de emagrecimento, a gente tem algumas situações em que o paciente pode ter ou desenvolver uma hipersensibilidade alimentar. Então, muitas das vezes o paciente começa a ter o quê? Alguns sinais, alguns sintomas gastrointestinais que mostram, opa, tem alguma coisa que não está certa. Então, se a gente for analisar, existem diversas pessoas que de repente tomam leite, por exemplo, e aí logo já começa a sentir ali, né, um desconforto, a barriga começa a fazer barulho, a barriga fica inchada, começa a ter alteração no número de vezes que vai até o banheiro, e isso gera, obviamente, um desconforto muito grande para esse paciente. Às vezes o paciente ele não sente só esse desconforto com leite, por exemplo, pode sentir com algum outro tipo de alimento, algum outro tipo de bebida, e aí começa a ficar naquela, né? E agora, o que eu vou fazer para poder aliviar? Vou tomar laxante? Não vou, né? Vou tomar um Buscopan, um Luftal, e às vezes fica só, né, jogando a sujeira para debaixo do tapete. Então trata, né, o sintoma e não trata a causa. Então nesse caso, esse pedacinho de papel, ele é um papelzinho onde a gente coleta, por meio de uma coleta de sangue do paciente, a gente faz essa coleta e a gente pinga ali naquelas bolinhas ali que vocês devem ter visto, tá? Gotinhas de sangue do paciente, e dessa forma a gente manda para um laboratório, certo? E o laboratório ele faz a análise dessa amostra de sangue com 216 diferentes tipos de alimentos. Então a gente consegue, por meio, né, da análise de uma imunoglobulina do tipo G, no caso aqui a gente está falando de um teste de hipersensibilidade alimentar, certo? Então a gente tem esses 216 alimentos que a gente consegue ver por meio de uma reação, tá? Então se a gente tem uma reação muito forte, moderada ou fraca, a gente consegue entender e personalizar a dieta desse paciente. Bom, o que acontece na grande maioria das vezes quando a gente identifica aquela reação muito forte? A gente faz a suspensão permanente destes alimentos, certo? Quando a gente tem uma reação forte, a gente suspende por 3 meses, e aqueles moderados e fracos a gente já fica ali, né, mais atento. Claro, os de fraca intensidade o paciente está liberado para comer, e o de moderada a gente utiliza, o paciente pode até utilizar, pode até comer, ingerir aí a bebida, o alimento, mas com parcimônia, observando também se não vai ter algum tipo de sintoma desconfortável, certo? O que é muito importante em relação a essa personalização da dieta, porque quando o paciente ele tem a suspensão, né, ele não come mais, ele não bebe mais esse tipo de bebida ou comida, ele consegue ter uma diminuição da reação inflamatória que o organismo dele traz. Então a gente entende que hoje, se nós formos analisar, né, existem diversos estudos que mostram o quanto a inflamação ela está ligada ao processo de obesidade, de sobrepeso, certo? Então, quando a gente reduz esse nível inflamatório do organismo do paciente, a gente facilita com que ele perca gordura por meio de quê? De uma redução também da resistência insulínica. Então, quando a gente fala de resistência insulínica, a gente está falando o quê? De um aumento da produção da insulina, que é um hormônio anabólico, que impede, quando a gente tem níveis altos de insulina, a gente tem uma maneira mais dificultosa, né? A insulina ela dificulta a oxidação de gordura. Então, vamos entender o seguinte: insulina alta, dificuldade para perder peso. Abaixou a insulina, a gente tem uma facilidade para perder peso. Então, esse processo da hipersensibilidade alimentar, a gente reduzindo, né, esses alimentos que são inflamatórios, a gente consegue reduzir a inflamação, consegue reduzir esses níveis de insulina e
facilita o processo de emagrecimento do paciente, certo? Deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida. Eu sei que é bastante informação, pode gerar algum tipo de dúvida e tudo mais, e eu gosto demais quando vocês interagem por aqui, então pelos comentários eu consigo tirar as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aí e vão se inscrevendo. Quem não se inscreveu, se inscreva aí e a gente continua por aqui. Um grande abraço.